Cumprimento os irmãos com a paz do Sumo Sacerdote Jesus Cristo. Amém! E quero convidar a todos para nós abrirmos a palavra de Deus, Mateus 24, 27. Glórias a Deus, amém, irmãos? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Senhor e Salvador eterno, Sumo Sacerdote Jesus Cristo. Eu te agradeço por sua palavra que concedeu a nós nesta noite. Amém. Meus irmãos, nós estamos no Evangelho Eterno, onde é um campo de uma dimensão totalmente diferente dos Evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Não iremos falar aqui de arrebatamento falso. Todos os arrebatamentos verdadeiros, autênticos, concedidos pelo próprio Deus. Glórias a Deus. Esta palavra parece polêmica, até porque cada pessoa interpreta diferente. Como já somos comprometidos com a verdade, não poderíamos deixar a emoção nos arrastar. Os irmãos precisam entender que o arrebatamento ele não está ligado à emoção. Porque se nós emocionarmos e pensando que a estrutura de uma vida espiritual está em cima de uma emoção, perderemos tudo de bom, tá? A emoção não pode estar ligada a uma grande bênção de Deus. Nós, servos de Deus, temos que viver pela razão, que é um instrumento bíblico. O que chamamos de arrebatamentos não é simples, como muitos imaginam. Há várias conclusões nessa palavra, tá? Então ponha muita atenção. Arrebatamento não é apenas, olha, vamos sumir, vamos deitar com a asinha preta, acordar com a asinha branca lá em cima no céu e tudo ok. Não, calma aí. Tudo tem uma preparatória. Glória a Deus, aleluia. Tudo tem uma preparatória. E essa preparatória é o nosso dia a dia. Aqui mostraremos cada uma delas. E por fim, o sumo sacerdote Jesus buscando o seu povo, tá? Quer dizer, a preparatória dele buscando o seu povo. Mas não vamos falar como ele buscará o seu povo. Isso aí não vamos comentar. Vamos mostrar versículos como isso vai acontecer. Tá? O arrebatamento é, em si, a condução de algo ou alguém. Alguém vai ser conduzido para algum lugar. Arrebatamento ela pode ir para o céu ou para um outro lugar. Isso vai depender. Não quer dizer que arrebatamento a pessoa foi direto ao céu e tá tudo bem. Não. Arrebatamento é você sair do local inexplicavelmente. O apóstolo Filipe, ao anunciar Jesus, o sumo sacerdote ao eunuco etíope, disse a palavra que foi arrebatado. Após isso, achou-se em outro lugar. Esse tipo de transporte ocorreu no tempo dos apóstolos. A sugestão que nós temos que ter aqui para manter uma posição, tá? Nós vamos mostrar aqui uma posição por que pode ter acontecido aquilo. Porque é isso, os irmãos, se eu disser para os irmãos aqui, mas aconteceu, pronto, a água para, porque a Bíblia disse, não é verdade? A água para. Mas nós temos que saber por que aconteceu aquilo. Até porque, se você não sabe por que aconteceu aquilo, você também não vai saber por que isso não acontece hoje, né? Então vamos lá. Aquele povo, sem dúvida, haveria de morrer muita gente nas duras investidas do imperador. Sabemos que isso não foi diferente. Muitos ouvintes da Escritura também sofreram. Então, irmãos, não demorou tempo. O imperador
imperador marcou uma audiência solene com todas as pessoas, e quem não entrasse no seu joguinho iria morrer. E essa situação nós já sabemos que sempre aconteceu. É fatos. As tribos dos filhos de Israel, irmãos, os irmãos não andavam com sapatinho, com couro de jacaré brilhando ali, servindo de espelho. Não. As tribos de Israel, irmãos, era complicado. Talvez é por isso que muita gente hoje não quer ser tribo de Israel, né? Apesar que essa não é a realidade. Mas as pessoas sabem que não foi fácil, né, o começo. Mas vamos ouvir aqui. Atos 8:39. E quando saía da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. O Espírito de Deus arrebatou Filipe para um outro lugar e nunca mais ele viu o eunuco que havia batizado. Esse foi um dos casos acontecidos de um arrebatamento. E hoje nós vamos continuar com essa palavra para que os irmãos entendam aí como funciona, tá bom? Em todos os lugares, os irmãos anunciavam o Evangelho eterno. E aqueles que o aceitavam eram julgados para a salvação. Já quem o rejeitava, entregara a sua alma a Satanás. Viu? Quando a pessoa automaticamente rejeita o sumo sacerdote Jesus, ele automaticamente está entregando sua alma a Satanás. Se ele evita o Senhor, em qual mão que ele vai cair? Glórias a Deus. Já quem o rejeitava, entregara a sua alma a Satanás, que a confinou no abismo eterno. Então nós sabemos, entregou para Satanás, prepare-se que o abismo está chegando, tá? O abismo está chegando. Igualmente hoje, ao retornar o Evangelho eterno, o julgamento acontece ouvindo essa palavra. E pelo que decidi, saberás onde passará a eternidade. Tá? Então, se decidir, aonde decidir, já sabe que a eternidade, onde ele vai passar a eternidade. Viu? Porque hoje nós estamos vivendo o juízo de Deus. Tá? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo a era do primeiro anjo do juízo, que está e tem chegado. Apocalipse 14:7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É vinda a hora do seu juízo. Nós estamos falando aqui do Apocalipse. Nós não estamos falando aqui de um juízo final. Nós não estamos falando aqui que alguém já morreu. Não. É os vivos. E para chegar a esse juízo, precisaria de ter um evangelho que pudesse esclarecer o povo o que é uma salvação. Então é chegada a hora do juízo de Deus. A gente tem que entender isso. Não ouvindo, não aceitando, não recebendo o Evangelho eterno, que ninguém é obrigado a receber ou aceitar o Evangelho eterno, mas sabendo que não terão chance. Então, os irmãos que estão nos ouvindo, que não teve ainda o conhecimento, nos ouve pela primeira vez, eu posso dizer que do tempo de Cristo até 325, dessa era cristã, é o Evangelho eterno que predominava. De 325 até 2018, não era o Evangelho eterno. Depois de 2018, passou e voltou novamente o Evangelho eterno. E é o julgamento de Deus, é o juízo de Deus. Então por isso que aquele povo era ouvido muito a palavra. Porque as guerras, as dificuldades, os problemas, as mortes por imperador estavam ativas. Não parava, tá? Glória a Deus. Outra pessoa também arrebatada. Nós vamos falar aqui agora. O profeta Elias. Todo mundo sabe e conhece esse homem. Conforme a Escritura, foi arrebatado, em outras palavras, levados para Deus.
Esse profeta não foi mais visto na terra, ao contrário de Filipe. Filipe foi visto em outro lugar. Elias não foi visto mais na terra, certo? Então vocês já sabem que a diferença de arrebatamento, tá? Por exemplo, nós, tribo filhos de Israel, que vamos ser arrebatados, nós seremos vistos novamente na terra depois, porque voltaremos. Por exemplo, a colheita do joio que está quase para acontecer, vai ter o joio que vai ser arrebatado? Vai. Eles nunca mais serão vistos. Nunca mais. Eles vão para o lago de fogo, tá? Acreditava o povo da época que teria fugido para outro país. O povo de Israel da época pensava que Elias teria fugido para outro país. Não pensava que Deus o teria tomado para ele. Isso não fazia sentido. A hipótese erguida pelos hebreus não tem respaldo, porque o tempo ruim já havia passado, pois quem desejava matá-lo foi vencido. Então, a rainha Jezabel, ali, Acabe, eles perderam toda a força. Então, quando termina ali aquele desafio no Monte Carmelo ali, eles perdem a força. Então, não teria necessidade de Elias fugir, porquanto nos momentos mais difíceis ele permaneceu, claro, escondido em Israel, mas permaneceu em Israel, tá? Vamos ver aqui como sucedeu o arrebatamento de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, Elias foi levado num carro de fogo entre um redemoinho. Pastor, eu estou enjoado de saber disso. Tá. Ok, você está enjoado de saber disso. Mas será que você está sabendo os detalhes? Não, não está sabendo os detalhes. Você ouviu o texto e falar de quem você está enjoado de saber. Por exemplo, você está acostumado de falar, olha, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você está enjoado de ouvir isso. Mas aí, tem respaldo bíblico para isso? Acreditou em algo que não tem fundamento. Perdeu tempo. Aí tem que formatar a mente. Tem que aprender de novo. Repetir o que Jesus disse para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Outro homem que muito abalou a terra foi Enoque. Seu tempo era o pré-diluviano. Vou mostrar um segredinho para vocês agora, que vocês não sabem ainda, tá? Todo mundo viu falar de Enoque, não viu? Então vocês vão saber agora por que sucedeu isso. Pouco podemos falar a respeito desse homem. Por quê, pastor? Calma. Você vai entender agora. Algumas pessoas atrevem a dizer algo mais profundo. Você abrir a internet, você vai ver coisas até malucas, né? Algumas pessoas atrevem a dizer algo mais profundo que não é recomendado. Como pode ser verdade se antes do dilúvio não havia escrita? O mínimo que se comenta dele na escritura foi recebido diretamente do Espírito Santo. Aceitando o fato que Enoque escrevera um livro, aceitando ou supostamente ele escrevera um livro, a língua utilizada seria primitiva e natural do homem, que obviamente nunca entenderíamos a sua origem. Não tem livro de Enoque. Pastor, eu até li o livro de Enoque na internet. Eu escutei. É como você acha. Você não acredita? Ok, vai na sua crença. Com essa fé que você tem, vai. Se chegar em algum lugar e for bom, fala para mim que eu vou lá também. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi trasladado, que é
arrebatado para Deus. Essa é a realidade. Se admitirmos que houve uma escrita, como conseguira sobreviver à catástrofe do dilúvio? Onde foi escondida? Como foi traduzida para hoje o nosso português escutar ela? Primeiro porque estava tão escondido, apareceu agora, já teve até intérprete. Calma aí que vocês vão ouvir coisas que vai fazer sentido. No mínimo, Noé deveria protegê-la, certo? Mas não se comenta algo assim. A única pessoa que deveria proteger essa escrita de Enoque teria que ser Noé, mas não comenta. Será que é um segredinho de Deus para nós?